Olá, Olá, tudo bem? tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, gente, tudo bem? Tá conseguindo me ver direito? Então, assim, Ah, então tá bom. Então vamos lá. boa noite, gente. A gente vai falar hoje sobre investimentos, como que a gente começa aí nisso, né? E como é que vocês vão começar a fazer seus primeiros investimentos aí, e quais são os primeiros passos, depois a gente vai abrir para tirar dúvidas. Vai ser bem um bate-papo bem legal mesmo. E que dia para a gente começar a falar E sobre que isso, hein, dia! Joyce? Um dia com muita emoção já, né? Já para o povo entender que precisa ter estratégia, precisa estar com o coração preparado, né? Pronto para aguentar o saculejo do mercado. Pois é, então. Hoje foi o dia para já entender como é que a coisa funciona mesmo, né? O pessoal brinca muito, quem estava investindo ano passado passou por vários circuit breaks, aí nem faz cócega mais. Não, hoje chegamos, teve algumas ações que entraram em leilão, hoje foi um dia bastante emocionante, né? Como falam, tinha sangue nas ruas, né? Foi aquele mar vermelho de uma queda bem forte hoje nos índices da Bolsa, as principais ações caíram bastante, mas se você tem uma boa estratégia, se você tem uma visão clara de seus objetivos, dá para passar, dá para suportar e tirar bons proveitos de situações como essa. É bem isso mesmo. Agora é o momento de quem tem as reservas ali prontas, de quem tem reserva de oportunidade pronta. Hoje, essa semana, hoje foi grande dia e vão ser grandes dias, né? Vamos ver como é que o mercado vai se comportar durante a semana aí. Tá certo. Acenando pro pessoal aqui. É, então a gente vai começar falando nosso primeiro ponto vai ser sobre como você controla as suas finanças assim. O que você deve fazer primeiro, né, para se a sua meta é começar a investir. O que eu faço? Eu quero começar a investir, o que eu faço? Vamos passar para a primeira parte, que é o seu controle financeiro. Como que tá o seu controle financeiro? Como que tá sobrando o seu dinheiro? Você tem esse controle? Você sabe o quanto você ganha? Você sabe o quanto você gasta? Hein, Joyce, pessoal que você tá conversando aí, tá sabendo quanto que ganha, quanto que gasta pra ver se vai começar a investir? Então, né, essa parte do controle financeiro, muita gente chega, eu quero começar a investir e tal, mas antes a gente tem que dar um passo atrás e saber que é muito importante, primeiro, você estar com a sua vida financeira saudável, né? Você tem que estar com as suas contas controladas, porque o dinheiro que você coloca para investimento são valores que você não pode contar com ele mais, né? Você tem que são valores que você vai destinar um prazo para ele. Então, a sua parte, a parte anterior das suas finanças tem que estar bem equilibrada para que você consiga fazer aquele tão famoso pague-se primeiro, né? Para que você consiga chegar no ponto de primeiro se pagar, o primeiro boleto a pagar por mês seja para você, né? Eu fui muito reticente a esse tipo de frase por muito tempo, eu não consegui entender, até porque eu passei pela aquela fase de estar endividada. Eu acho que todo mundo, quando começa a carreira, começa a construir a sua vida, passa pelo momento de estabilização. E eu sempre achei muito complicada essa história de pagar-me primeiro, né? Como que eu me pago primeiro? Hoje, com a minha vida financeira já mais estruturada, as minhas contas sob controle, tudo registrado, eu consigo chegar nesse patamar de me pagar primeiro, né? Alcançar esse degrau de não esperar sobrar dinheiro para poder começar a investir. Porque quando você entra na mecânica de não, eu vou esperar sobrar, gente, nunca sobra. Porque sempre tem uma pizza, sempre tem um imprevisto, sempre tem alguma coisa que acaba roubando esse nosso dinheiro do investimento. Então é legal que ele saia no começo do mês, né? Que ele saia como realmente o seu primeiro aporte, o primeiro pagamento que você faz seja para você. Então, o nosso primeiro passo é ter as contas controladas e chegar nessa fase do pagar-se primeiro. Então, eu não passei por essa parte das dívidas, eu sempre tive um controle assim, eu nunca tive muito dinheiro, né? Mas nunca cheguei a entrar em dívidas.
Mas essa parte do pague-se primeiro eu também fui conhecer mais há pouco tempo, né? Assim, ano passado que eu fui conhecer mais o termo e fui buscar mais sobre o assunto e aí fui entender melhor como funciona e é uma coisa muito, muito boa. Porque tem gente que, vocês têm que entender, pessoal, que tem gente que às vezes se perde na hora de pagar as contas, ou então fica no espera sobrar. Esse mês, na hora que sobrar, eu invisto. Esse mês, na hora que sobrar, eu invisto. E às vezes não sobra. E às vezes não sobra porque você vê o dinheiro sobrando e você arruma um destino para ele. Tem gente que não pode ver dinheiro sobrando. Então, dinheiro, eu falo para os meus clientes que dinheiro tem que ter carimbo, porque senão ele desaparece. Então, a primeira coisa que tem que fazer é dar destino para ele, né? Dar o carimbo no dinheiro, porque senão a gente sempre acha alguma coisa com que dá fim nele, né? Com que arranjar, porque dinheiro não fica na carteira, ele tem um comichão que ele não fica na carteira. Então, por isso que é importante a questão do controle financeiro e do adquirir esse hábito, essa prática de se pagar primeiro. Até porque, assim, nós somos... Gente, acho que não tem... quem é mais importante, né? Você tem que colocar a questão de o que é mais importante. São as prioridades. Você é mais importante. Seu futuro, sua estabilidade, sua segurança é o mais importante. Quando você consegue colocar isso em mente, você consegue se organizar para chegar nesse pagar-se primeiro e entender que essa mecânica funciona bem. Né? E assim, com esse pagar-se primeiro, você consegue chegar na questão da consistência, da regularidade, que é outro item muito importante para quem está começando a investir. Então, para quem entrou, pessoal, a gente está falando de que para você que quer começar a investir, você quer começar a guardar dinheiro, a primeira pessoa que você tem que pagar quando você recebe o seu salário, quando você recebe um pagamento, comecinho de mês, recebeu o salário, a primeira pessoa que você tem que pagar é você. Esse mês você vai determinar um valor que você quer investir. Esse mês eu quero investir R$50, esse mês eu quero investir R$100, esse mês eu quero investir R$300, o quanto você puder. O importante é começar. Então, o quanto você puder, você vai pegar, esse mês eu vou investir R$100, você vai pagar R$100 e vai, que nem a Joyce falou, vai carimbar esse dinheiro com R$100 que eu vou investir esse mês e vai tirar ele da sua frente, vai tirar ele das suas vistas e vai investir ele. Depois que você vai se organizar e pagar as suas contas. Porque eu escutei muito isso esse ano passado, e eu gravou isso muito na minha mente, porque o seu eu do futuro vai agradecer. O seu eu do futuro vai olhar lá e vai falar, ainda bem que eu comecei a guardar dinheiro, ainda bem que eu comecei a investir. Ele vai te agradecer. Com certeza. E aí, a questão aí a gente seguindo, né, o segundo passo é definir metas, né, o porquê que eu estou guardando esse dinheiro. Por isso que eu falo da questão do carimbo. Tipo, o porquê que eu estou fazendo esse esforço, né? Porque, assim, guardar por guardar, a gente não faz. Porque aí sempre aparece uma necessidade que justifica você não guardar, você não fazer dinheiro. Né? Então, assim, é importante que você tenha objetivos com ele. Né? O que eu desejo fazer com isso? E é legal você estabelecer aí caixinhas, né? Metas fracionadas. Não adianta você falar, vou colocar lá para a minha aposentadoria só. Porque a aposentadoria, para algumas pessoas, ainda está muito longe, principalmente se você ainda é jovem, fica difícil alcançar essa meta tão distinta. Então, separa em pedaços. Eu vou investir para uma viagem daqui, eu quero ir para a Disney, apesar que agora tá caro pra caramba, mas vamos lá. Eu quero fazer uma viagem. Semana para ajudar, ainda disparou o dólar. Hoje bateu 5,50 e poucos, né? Então, só pela misericórdia. Mas tenha metas. Mas assim, se você não começar a guardar agora, você não vai conseguir alcançar esse objetivo. Então, tenha metas e metas fracionadas mesmo. Né? Eu tenho a minha viagem para X lugar daqui a 3 anos. Eu vou guardar para minha aposentadoria e eu vou guardar para comprar a minha casa daqui a 5, 6 anos. Então, separe as suas metas, dê destino para esses seus investimentos, né? E, junto com as metas, você precisa ter clareza de para quando, qual o prazo desses seus investimentos, qual o prazo dessas suas metas, quando que você pretende realizar esse seu sonho. Porque são os 2 primeiros itens para você saber no que você vai investir. Né? Porque que você vai começar a estudar e é onde você vai começar a investir. É bem isso. Exatamente. Porque conforme os seus objetivos e os seus prazos vão definir quais são os investimentos que você vai fazer. Quando a gente está falando de aposentadoria, pode ser ações, porque são prazos bem mais longos. Se é uma coisa mais curta, talvez tenha que ser uma renda fixa, um CDB, um tesouro direto, e a gente vai detalhando um pouco mais sobre isso mais à frente. Mas uma das coisas que você tem que saber é para que
que eu vou investir, para que eu quero guardar esse dinheiro, por que eu estou fazendo esse esforço agora, até porque ter isso claro vai te ajudar a se manter na linha, né, a se manter orientado no caminho para fazer esse esforço, e o prazo vai te dar a direção de onde eu vou colocar e o que eu vou fazer, qual quadradinho que vai entrar cada parte dos meus valores. Ah, mas eu só tenho R$ 50. Não tem problema, separa da mesma forma. Começa com um pouco mesmo, não tem problema. Tem que começar. Então, tem que começar, é exatamente isso. E uma mensagem muito importante da vida financeira e dos investimentos, pessoal, é que, assim, o dinheiro em si, ninguém quer dinheiro. Não adianta você, entra muito nessa parte da meta que a Joyce está falando, nessa parte de ninguém quer dinheiro eu quero dinheiro porque eu quero dinheiro. Não, você quer o que o dinheiro pode te proporcionar. Então, você tem que focar nisso, nos seus sonhos e para você poder traçar as suas metas. Você tem que pensar no que você quer. Aí, que nem a Joyce falou de fracionar as suas metas. Você tem que lista quais são os seus sonhos, quais são os prazos desses sonhos. E aí você tem que estabelecer metas para eles. Eu quero viajar para tal lugar daqui a 1 ano. Então, é um tipo de investimento, é um tipo de meta. Eu quero investir para ter minha liberdade financeira daqui a 10 anos. Então, é um tipo de meta. Vários tipos de investimento. Eu quero começar a guardar para minha aposentadoria também. Então, tudo depende dos seus objetivos e dos seus sonhos. O que você quer nesse momento. E isso pode mudar também. Nenhuma meta é fixa, nada não é mudável, tudo é mutável, tudo pode mudar. Hoje você quer um sonho, você quer uma meta. Daqui a 1 ano, talvez o seu sonho, a sua meta pode ter mudado, mas não tem problema. Você se adequa, muda e reajusta suas metas e seus sonhos. Sim, com certeza. Por isso que é importante ter, que é um dos itens que a gente vai falar, a questão de autoconhecimento. Você precisa saber definir as suas prioridades, né? Onde você quer chegar, né? O que você deseja com esses valores, onde você quer chegar com tudo isso, quais são as suas prioridades. E isso, com certeza, muda. Eu tinha uma prioridade antes de me casar. Hoje eu sou uma mulher casada com um filho de 9 anos. Eu tenho outras prioridades, que serão diferentes quando meu filho já estiver fora de casa, criado, já com a sua vida estabelecida. Os meus objetivos e as minhas prioridades serão outras, né? Mas tem que ter sempre um planejamento e revisitar esse planejamento. Não é eu faço uma vez na vida e esqueço. Nunca mais eu olho ele. Não, você tem que estar sempre revisitando, porque a gente muda. Graças a Deus que mudamos, a gente melhora, a gente evolui, a gente adquire outros conhecimentos. Então é importante estar sempre fazendo esse automonitoramento, né? Esse acompanhamento dos seus desejos, dos seus sonhos e da realidade. O cenário muda. A gente, mesmo hoje, por que tivemos toda essa volatilidade no mercado hoje? Porque o cenário mudou, né? Houve uma decisão externa, que são coisas que acontecem, que impactou diretamente no curso que estava sendo implantado, que vinha seguindo o mercado. E aí as coisas chacoalharam. Eu preciso estar preparado e eu preciso estar monitorando as coisas para conseguir me ajustar nisso. Então, algumas pessoas fizeram ajustes hoje, outras decidiram observar para fazer ajuste amanhã, mas tem que estar ligado. Não pode delargar as coisas também, porque as coisas mudam. Senão a gente vira aquela questão do sapo, né? Você põe o sapo dentro da água, liga ela e ele não consegue se adaptar. Ele fica lá, não consegue absorver o que está acontecendo ao redor dele e ele morre, né? Então, assim, é preciso estar ligado para poder conseguir se adaptar e se ajustar. É exatamente isso. Você tem que ter consciência que a gente muda todo instante. Todo momento você está aprendendo alguma coisa nova, você está conhecendo uma pessoa nova, você está conhecendo um lugar novo. Então você tem que ter alguns objetivos hoje. Que nem eles falam, por exemplo, um objetivo, a sua meta, o seu objetivo, você tem que se conhecer. Quanto mais você se conhecer, melhor vai ser a sua meta, melhor vai ser o seu objetivo, mais está definido e mais fácil vai ser de você alcançar. Então, daqui a 1 ano, você tem uma meta financeira, ela tem que ser o mais razoável possível, no sentido de mensurável, de verdadeira. É algo que realmente você pode alcançar. Aí, dali sim, uma meta daqui 5 anos, uma meta dali 10 anos, você pode pensar um pouco mais, sonhar um pouco mais, né? Mas, porque ela vai mudar. Não adianta você querer, não, daqui 10 anos eu vou estar vivendo de renda. Mas muitas coisas podem acontecer até lá. Você pode viver antes, você pode conseguir antes dessa meta. Tudo depende de você estudar e analisar tudo que você pode fazer
e tentar se preparar, né? Que essas coisas estão acontecendo ao seu redor. Então você pode conseguir antes, você pode conseguir depois, você pode conseguir no prazo, você pode mudar a meta de alguma outra forma. Então, mas sempre começar a olhar para você e o que você quer. Muitas pessoas não. Eu era muito assim, na verdade, também. Eu não era uma pessoa que parava para pensar muito no que eu queria. Nunca entrei em dívida, nunca fui de gastar muito assim, mas eu nunca parei para pensar como que eu quero estar daqui 10 anos, financeiramente, de vida, através das aulas, do que eu estou aprendendo agora, tudo que eu estou absorvendo do ano passado para cá, que eu estou aprendendo mais essa questão de pensar mais, assim, de como que eu quero estar daqui a um ano, de como que eu quero estar daqui a 5, 10 anos, e começar que eles falam que tem as duas vias, né? Tem a via expressa, né? É onde que eu quero entrar. Eu quero entrar na via expressa. Eu quero entrar na via expressa, que é onde quando você sabe a sua meta. Quando você sabe a sua meta, o seu objetivo, você tá na via expressa. Porque você sabe onde você quer chegar, então você pode ir mais rápido. Agora, quando você não sabe onde você quer chegar, você vai na via lenta. Porque aí você tem que ficar olhando todas as saídas. Você tem que ficar lá, opa, essa saída aqui eu não quero não, vou pra próxima. Aí você vai pra próxima saída. Não, essa saída aqui não é a minha ainda. E aí você fica nisso, procurando uma saída, procurando o que você vai fazer e acaba... Você pode chegar no seu objetivo? Pode, mas pode demorar, provavelmente vai demorar mais também, porque você não sabe aonde você quer chegar. Falam que quem não sabe onde quer, para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar, qualquer caminho serve, né? Qualquer estrada. E aí você pode pegar uma muito longa, então o ideal é sempre ter planejamento. Mas a questão do porquê que isso não é uma prática comum do brasileiro, né? O porquê que o brasileiro não planeja? Porque a gente viveu um período de descontrole financeiro do país muito grande. Era muito difícil você conseguir planejar a sua aposentadoria quando você recebia o seu salário hoje e amanhã tinha que correr para o mercado porque você tinha uma hiperinflação corroendo todos os seus valores, né? Então, assim, falam que brasileiro não sabe investir, brasileiro está chegando agora na bolsa. Mas era muito difícil você cobrar isso do brasileiro quando você tinha dificuldade de acesso, não tinha tanta informação sobre educação financeira como nós temos agora. Você não tinha internet, não era qualquer um que conseguia acessar o mundo dos investimentos, porque era caro. A gente podia dizer que lá nos anos 80, 90, até 2000 e poucos ainda, era caro. Tinha altas taxas de corretagem, os investimentos iniciais eram muito caros, você não conseguia comprar pouquinho, você tinha que ter um aporte volumoso. Sim. E isso não é para todo mundo. A gente vive num país pobre, né? Então, era muito complicado você cobrar isso do brasileiro. Mas a gente vem evoluindo. A estabilidade econômica nos proporcionou isso, a internet, o acesso à informação vem nos proporcionando essa evolução. Então, ainda dá tempo. Né? Agora que a gente sabe, assim, uma coisa é quando eu não sabia e eu não tinha acesso. Então, não tinha o que ser feito. Agora, está na mão de todo mundo. Você consegue abrir uma conta digital, uma corretora, tem várias corretoras de graça, então esse caminho do acesso está mais fácil, né? Já foi mais pavimentado. Agora é você se orientar com os seus objetivos, os seus desejos, as suas metas e começar a traçar esse caminho. E aí a gente chega no nosso terceiro passo. Como começar? Né? Que é um item muito importante dessa questão do por onde começar, porque a gente falou, eu tenho que ter controle financeiro, eu tenho que estar com as minhas contas ajustadas, eu tenho que ter metas e objetivos claros, com prazos, mas tem um item que é muito importante na jornada de quem está começando a investir agora, que é a tão famigerada e falada reserva de emergência, que é um item extremamente importante para quem está começando, que para passar por um dia como hoje, foi um dia de alta volatilidade, se você tem um colchão financeiro que é a reserva de emergência, você consegue passar por isso mais tranquilamente. Você consegue não surtar com aquele mar vermelho que estava hoje no home broker das corretoras. Porque você sabe que você não depende do valor que está aplicado nas suas ações, porque a sua reserva de emergência não pode estar lá. A sua reserva de emergência não pode estar em ativos de renda variável, em ativos que você não tem garantias de rentabilidade, nem de segurança, nem de liquidez. Porque assim, uma ação você vende hoje, só que não quer dizer que você vai conseguir vender num preço aceitável. Hoje mesmo tivemos ações que desvalorizaram 20%. Imagina, se toda a sua reserva de emergência hoje, você tem que vender ela, você vai perder 20% dessa reserva. É uma perda muito grande. Né? Então, a gente entra no pequeno investidor.
Exatamente. Então a gente entra. Então, o terceiro passo que o investidor iniciante tem que ter em mente é que ele precisa ter uma reserva de emergência. Ele tem que ter claro. E aí, vamos lá. Por que eu preciso ter conhecimento das minhas finanças e controle? Porque eu preciso saber qual é o tamanho dessa reserva de emergência, como que eu vou dimensionar ela. E aí tem vários itens que entram nesse dimensionamento, né? Qual que é o seu cenário econômico? Se você é funcionário público, tem uma estabilidade de emprego, é uma determinada quantia, normalmente 3 meses. Se você é CLT, dependendo da área que você está, fala-se de 6 meses a 1 ano. Se você é autônomo, tem que ser pelo menos 1 ano, porque você tem mais incertezas, né? É uma renda que não é fixa, né? A pessoa nunca sabe exatamente quando vai tirar, às vezes tira muito bem em um mês, às vezes não tira nada em outro. E é muito importante essa mensuração, assim, né, gente? A média no geral de 6 a 12 meses, mas se você for autônomo, empresário, o recomendado é no mínimo esses 12 meses. Porque aí você vai ter toda a segurança do mundo para você poder fazer outras coisas, investir em N coisas assim que nós temos disponível hoje no mercado. E passar por solavancos como a gente acabou de passar no ano de 2020, né? Eu acho que o ano de 2020 esfregou na cara de todo mundo a necessidade e a importância da questão da reserva de emergência, né? O quanto que isso é relevante, o quanto e que acontece, né? Imprevistos dessa dimensão acontecem. Porque estão falando aqui da aposentadoria, mas qual seria o melhor caso para longo prazo, certo, hoje? Bom, aí depois a gente volta respondendo essa pergunta aqui. Então, porque aí essa parte da reserva é muito importante, gente, para, que nem a já estava falando, por causa de 2020. 2020 jogou na cara de muita gente o quanto a reserva de emergência é importante. Você tem que ter um dinheiro guardado. Você tem que ter um dinheiro, no caso qual é o melhor lugar para você deixar a sua reserva de emergência? A gente vai falar sobre isso. Que é uma renda fixa. Você não pode deixar numa renda variável. Porque no caso, vamos supor, uma ação tem liquidez? Ela tem liquidez. Mas você não sabe o quanto que ela vai estar valendo amanhã. Então, às vezes, você investiu 1.000 e amanhã ela pode estar valendo 800. Então, aí você precisa desse dinheiro. E aconteceu alguma coisa, você precisa desse dinheiro. E aí você vai ter que vender as suas ações e vai receber só 800. Então, para você não precisar fazer esse tipo de coisa com as suas ações, você tem que ter uma reserva que, se você precisar de dinheiro, você vai poder tirar de lá e não vai te dar nenhuma perda. Porque as ações você tem que ter... você não pode precisar daquele dinheiro jamais. Você não pode precisar de um dinheiro de uma ação que você comprou. Porque o risco de perder dinheiro é muito grande, porque é renda variável, gente, ela varia. Ela não varia só para cima, ela varia para baixo também. Então, quando a gente fala, então, onde colocar essa reserva de emergência, né? Então, as melhores alocações para reserva de emergência um CDB de liquidez diária, 100% pelo menos do CDI, que é a taxa básica de juros. Né, que hoje a gente fala, hoje a nossa taxa Selic está em 2%, então o CDB de 100% ele vai estar aí rendendo 1,9% ao ano. É muito pouco? Sim, reserva de emergência não, a preocupação da reserva de emergência não é rentabilidade, é segurança e liquidez. Então o que a gente procura na reserva de emergência é garantir esses 2 pilares, que é a segurança e a liquidez. Então, é um CDB de liquidez diária, com pelo menos 100% de CDI. Isso você consegue em corretoras e em bancos digitais. O Tesouro Direto, né? O Tesouro Direto, no caso, a gente está falando do Tesouro, especificamente Tesouro Selic. Tesouro Selic. Exato, que é o Tesouro pós-fixado. Ele tem uma pequena parcela pré-fixada, que hoje está em 0,13 no Tesouro Selic 24 e 0,33 no Tesouro Selic 2027. Mas é muito pequena e as variações, no curto prazo, elas se justificam. Então, a melhor indicação dentro do Tesouro Direto é o Tesouro Selic. E aí você tem opções também de fundo DI, mas aí tem que ver taxas, as opções, tem aportes mínimos. Então, são os 3 itens para reserva de emergência: CDB de liquidez diária, Tesouro Selic, que a liquidação é D+1. Né? Então, se eu peço o resgate hoje, que é segunda-feira, amanhã, terça-feira, o próximo dia útil, o dinheiro está disponível.
né? Então, é uma disponibilidade rápida, né? Então, é uma boa, são opções, e fundos DI também. Fundos DI, fundos de renda fixa. Tem muito fundo de renda fixa que 90%, 95% é voltado para a parte do tesouro, né, para fundos do governo, para títulos públicos. Então também são bons. Então você tem que avaliar qual conta você tem em banco, se você já tem conta no banco digital, qual é a porcentagem do CDI que está dando aquele banco naquele momento, qual é a taxa do CDI que estamos hoje. A expectativa da Selic agora ela começar a subir, então talvez o Tesouro Selic seja uma opção legal de você começar a dar uma olhada agora, se para conter a inflação, né, o Tesouro Selic começar a subir, ou se você conseguir encontrar um CDB com pelo menos 100% do CDI, senão realmente não vale a pena. Aí você pode partir para o Tesouro Selic sem medo, mas existem no mercado aí, nos bancos digitais, investimentos que dão pelo menos 100% do CDI assim com facilidade. Então, aí ele está falando aqui do banco digitais como o PicPay, que está oferecendo 250%, 210% do CDI. Acho que 210. Então, só tem que ter uma coisa de cuidado, quando a gente está falando que reserva de emergência, é muito importante a gente ter o item segurança como um dos pilares. Você precisa verificar a questão de esse investimento, tem um garantidor nesse investimento? No caso do PicPay, ele não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, assim, toda vez que a esmola é muito grande, é bom desconfiar. O santo desconfia. Né? Exatamente. Igual a gente tem também a questão do Banco Máxima, que se você pega aquele aplicativo Renda Fixa, o app Renda Fixa, e coloca lá por rentabilidade, o primeiro que aparece de CDB é o CDB do Banco Máxima, que está pagando aí 180% do CDI. Gente, é um banco com um histórico de crédito terrível. Então, assim, você vai colocar a sua reserva de emergência num emissor com problema, num banco que tem problemas de crédito. Então, assim, se ele está pagando muito, alguma coisa tem. E reserva de emergência tem que ter segurança. Então, é bom analisar, quando a gente fala principalmente de CDB, porque o Tesouro Selic, ele é garantido pelo Tesouro Nacional. O garantidor dele é o governo, que atualmente é considerado o ativo livre de risco, né? Querendo ou não, querendo ou não, é isso que eu falo, querendo ou não, os tesouros, né, como é um título público, é ainda o mais seguro. Porque se o mundo quebrar, o último que vai quebrar, se um país quebrar, o último que vai quebrar é o governo. Porque ainda mais no Brasil que ele pode imprimir a hora que ele quiser o dinheiro, então, e joga dinheiro na economia. Então, o mais seguro de todos é o Tesouro. Mas no caso do PicPay, é que ele é uma empresa legal, é uma empresa muito boa. Só que o PicPay não é um banco, ele não é uma instituição financeira, então ele não tem a garantia do FGC. Que é o que ele fala, né? Que não possui. Não possui, Emanuel. O PicPay, ele te dá justamente esses 210%, por quê? Porque ele não tem o fundo garantidor de crédito. Então, ele... E é uma campanha... essa é uma campanha essa é uma campanha que eles estão fazendo para atrair pessoas, até por isso que ele está pagando esse diferencial, ele está querendo aumentar a sua base de clientes, e aí ele está fazendo ele até ligado a um banco médio, o PicPay é ligado ao banco original. Ele é um dos sócios do PicPay, é o próprio banco original. O PicPay é do grupo da JBS, né? Exatamente. Mas esse investimento que eles estão fazendo agora de 250% do CDI não está coberto. Ele poderia ter emitido títulos cobertos? Talvez até poderia, mas esse em especial não está coberto e é uma campanha que, pelo que está no site deles, tá para acabar agora no final de março, se eu não me engano. Então, você tem que entrar até data X e essa rentabilidade está teoricamente garantida só até o final de março, no máximo, se eu não estiver enganada. Então, tem prazo de acabar também. É uma campanha. Então, porque como a gente estava falando, quando a esmola é demais, né, e é demais, eles não iam conseguir, faz uns meses já que eles estão com isso, mas eles não iam conseguir manter isso por muito tempo. Isso aí foi só mais uma jogada de marketing mesmo porque querendo ou não, tem aquela história da polêmica, né?
pro bem ou pro mal, falem de mim. Falem de Então, mim, com certeza. todo mundo ficou sabendo o que é PicPay, todo mundo tinha o PicPay na ponta da língua, baixou o aplicativo, pelo menos às vezes para saber como é que funciona, porque é um aplicativo muito interessante. Tem várias Sim. formas de pagamento, dá para você pagar pessoas, dá para você pagar estabelecimentos, tem desconto. Então, é um aplicativo bem legal. Então, às vezes, a jogada era essa. Sim, total. É um aplicativo muito interessante. E o PicPay, ele é extremamente agressivo nas campanhas dele, né? Ele tem a questão daqueles bônus que ele dava. Tipo, você fazia uma compra, ele te dava R$ 50 de volta, dependendo do valor da compra. Ele tem um cashback com valores interessantes. Então, assim, direto essa promoção de 10% de cashback. Isso. Ele é uma... Assim, eles são agressivos para chamar atenção, mas... Ele fala 250% do CDI. A gente não pode esquecer que a base que ele está jogando 250% é 1,90, né? Então é 1,90% ao ano. Assim, 250 impressiona pra caramba, né? Mas no frigir dos ovos a rentabilidade também nem é tão alta assim. Então, mas aí que nem você falou, ele tá, se der certeza que tá pra acabar, mesmo que não for certeza, não tiver a data correta aí, tenho certeza que tá pra acabar, porque isso aí foi mais pra chamar a atenção mesmo, pro pessoal conhecer o aplicativo, porque não tem a garantia do FGC. E aí isso entra na parte da... Então, o PicPay não é recomendado para reserva de emergência, tá, gente? No caso da reserva de emergência, era isso que a gente tava falando, o Tesouro Selic, ou um CDB de no mínimo 100% do CDI, que tá super baixo, mas é o que a gente tem no momento. E essa aplicação, só para clarear, essa aplicação do PicPay, ela tá dando 4,75% ao ano. Você consegue essa rentabilidade num tesouro IPCA, num tesouro pré-fixado com garantia, né? Com garantia do Tesouro Nacional. Do governo. Exatamente. A única questão é o prazo, que no caso do Tesouro você vai ter, provavelmente, ainda mais agora com essa tendência de alta de taxas, você teria que segurar até o vencimento para garantir essa rentabilidade, mas tem outras opções. Então a gente vê que tem outras opções com um fundo garantidor, com segurança, ou com o Tesouro Nacional como garantidor, que te daria uma rentabilidade dessa com mais estabilidade do que o PicPay. Sim. Então, aí, na reserva de emergência, gente, o principal a se pensar é essa questão de liquidez e tem que ser seguro, porque se acontecer alguma coisa com você, é um dinheiro que você tem que contar. Então, você não pode deixar num lugar que talvez você não possa mais contar com esse dinheiro. Quais bancos vocês indicam para reserva de emergência? Geralmente, os que estão pagando melhor os bancos digitais, né? Os bancos digitais são as melhores rentabilidades assim, do CDB. Eu sei que o Inter paga 100%, acho que investimento mínimo de R$100. Investimento mínimo é de R$100, gente, no CDB do Banco Inter, e ele já dá 100%. E aí, quanto mais você investir, mais ele vai dando. O C6, eu sei também que tem o dá 104, ou você começa com valores mínimos também dá 104, aí os outros eu hoje não sei quanto que tá os outros bancos digitais, mas os bancos digitais sempre são melhores que os bancões, como eles chamam, né? Para o pequeno investidor, é difícil conseguir 100% do CDI num banco grande, né? Normalmente, os bancos grandes, os 5 maiores, né, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, o Santander, eles oferecem, em média, 86%. Quando eles estão pagando muito bem, chega aí a 90%. Mas assim, quando está pagando bem pra caramba. Quem consegue ter acesso num banco grande a investimentos a 100% do CDI é conta premium, é cliente personalité, é cliente Uniclass, para conseguir ter acesso nos bancos grandes a CDB com remuneração melhor. O Banco Inter, eu fiz um estudo recente sobre ele tem um índice de Basileia muito alto. Então, ele é um banco seguro. Agora, ele vinha apresentando lucros recorrentes. Durante o ano de 2020, como ele fez muitos aportes, ele veio fazendo um investimento muito grande no aplicativo dele, então ele está apresentando um prejuízo pontual esse ano, mas quando você analisa... Foi um ano atípico também, né? Foi um ano totalmente encacado, mas assim, terrível. Mas quando você analisa o histórico do banco, todos os itens do índice de Basileia, que é imobilizado, o próprio índice de Basileia e o lucro, ele é um banco, apesar de ser um banco digital, é um banco médio, não faz parte dos bancos grandes, ele é um banco com uma classificação muito boa. O Nubank
ele, na questão de lucro, ele não tem um bom desempenho, ele vem registrando lucro, ele vem registrando prejuízo já há muitos anos, mas é uma estratégia do É a Nubank estratégia do banco. Do banco, né? Mas é uma estratégia que o Nubank é fora da curva. A gente não pode avaliar o Nubank como avalia um outro banco. A régua tem que ser diferente. Mas ele também paga 100% do CDI, e aí lá você tem as duas opções. Ou você põe no RDB deles, que aí tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito, tá? Ou você deixa na opção deles do CDB mesmo, que aí eles aplicam em títulos do Tesouro e tem a garantia, entra na mesma lógica do Tesouro Direto. Ele, como o banco faz a aplicação em Tesouro Direto, ele não usa o seu dinheiro. Isso. Ele não usa o seu dinheiro para emprestar para outras pessoas, que é o que ele faz quando você opta pela opção RDB. Mas aí tem que ter clareza. Quando você pega o RDB, você tem o Fundo Garantidor de Crédito como sua segurança, e aí segue as regras do Fundo Garantidor. 250 mil por CPF, por conta, 1 milhão por CPF, né? Então tem as regras do Fundo Garantidor. E se você fica na opção do CDB, você tem aí as regras do Tesouro como garantia, porque o Nubank, ele faz a aplicação obrigatória lá no Tesouro Direto. Sim. Para encerrar, só para encerrar a pergunta aqui que ele comentou mais um pouquinho do Banco Inter, eu sou um pouco suspeito, eu tenho conta no Banco Inter, acho um banco muito bom, né? Eu gosto muito e que nem você falou, sim, ele dá para você investir em ações direto pelo aplicativo, é bem simples, bem fácil. E ele também está trabalhando para você poder investir direto no Tesouro Selic também, no Tesouro, né? Através do aplicativo. Não está pronto ainda, pelo menos a última vez que eu olhei não estava pronto ainda, mas eles estão trabalhando nisso. Logo você vai poder... Eles estão programados para integração agora no segundo semestre, né? Ah, entendi. Eu não tinha visto o prazo que eles tinham colocado, eu só vi que estavam implantando. Então, logo vai ter... Você vai poder investir direto pelo aplicativo também no Tesouro Direto. Mas nas ações você já pode fazer isso. Já tá tudo certo, é muito fácil, muito simples e você pode investir em ações, fundos de investimento, renda fixa, tudo direto pelo aplicativo. Uhum. E aí, seguindo, acho que a gente agora pode seguir para o nosso quarto passo, que é falando do autoconhecimento de novo. E o investidor, quando ele começa, uma das coisas que ele tem que ter em mente é se conhecer. Qual o seu perfil de risco, né? Que tipo de investidor que você é? Você é um investidor mais conservador, que não aguentaria passar pelo frio da dor de barriga de hoje? Você é um investidor moderado ou você já tem um perfil mais agressivo, um perfil arrojado? Não quer dizer que o investidor conservador não possa ter renda variável. Ele só vai dosar isso melhor na distribuição da sua carteira. Mas é importante você se conhecer, né? Entender qual que é esse seu perfil. Tem lá os questionários de suitability, né? O questionário que identifica, que é obrigatório o preenchimento nas corretoras para você começar a investir, tanto em corretora quanto em banco. Eles vão pedir para que você faça esse perfil de investidor. Né? Exatamente. Responda com sinceridade, né? Importante, não adianta mentir. Apesar, para você ter acesso a os acessos aos investimentos vão ser liberados conforme a análise. De acordo com o seu perfil. Exatamente. Eu sou investidor cagão. Emanuel. Aquele que só colocaria dinheiro em algo concreto. Mas existem vários investimentos dentro de vários pontos, assim, porque existem os investimentos concretos dentro da renda fixa, mas também existem investimentos praticamente concretos, vamos dizer, dentro da renda variável, que varia, às vezes, que nem esse problema que a gente teve agora, que oscilou bastante. Mas tirando esses pontos esporádicos de grande oscilação e que você não vai se preocupar porque você vai ter uma reserva, você vai saber o que você está fazendo, tem muitas empresas muito sólidas. Tem muita empresa com uma ótima gestão. Acho que voltou. Alguém tava me ligando. Aí acho que tava cortando aqui por causa do fone. Mas, então existem empresas muito sólidas. Você não está saindo. Não estava saindo falando, ó. Ligação. Agora voltou. Mas, então, tem a renda fixa, né? Que muita gente acaba achando que a renda fixa é certa e segura, e ela realmente é, mas existem empresas muito sólidas
Existem empresas muito boas, fundos imobiliários muito bons, muito bem geridos. Então, tirando essas oscilações, ano passado foi um ano muito atípico, agora a gente teve essa movimentação muito grande, hoje, essa semana provavelmente vai ser meio chatinha, mas se você tem a sua reserva de emergência, se você sabe que você não precisa mexer no seu dinheiro, nas suas ações, nos seus fundos imobiliários, nos seus fundos de investimentos, onde você tiver o seu dinheiro, você vai ficar tranquilo. Porque é uma coisa que uma hora cai, uma hora sobe. Se a sua empresa for uma empresa de fundamentos bons, se ela tiver boa administração, ela vai passar por isso tranquilamente. A tendência no longo prazo é para cima, né? A gente fala que a economia Sim. E a tendência do mercado é uma tendência exponencial para alta, né? Ela tem sempre uma tendência de alta. E assim, põe o pezinho para molhar. Aquela coisa de você pode aprender a nadar só via vídeos na teoria. Só que você só vai saber mesmo como que você lida com aquela sensação colocando o pezinho na água. Então tá, vamos lá. Qual o valor que você aceita? Se você perder R$100, tá tudo bem ou vai paralisar a sua vida? Não, acho que R$100, no geral, tá tudo bem. Então pega R$100 e começa. Compra uma ação de X, uma ação de Y, pega, não uma só, pelo amor de Deus, mas pega 2, 3, 4 ações. Aos pouquinhos, né, conforme você for. Isso. E aí vai sentindo. Começa a estudar aquela ação. Vamos lá, vamos pegar 4 ações aleatórias, XPTO, 1, 2, 3, YZ e a 1, 3, 4. Pega essas 3 ações, divide esses R$100 entre essas ações e vai sentindo. Vai acompanhando, vai entendendo, lê mais sobre essa empresa, vai estudando aquele negócio e porque você vai se testando, porque aí vai acontecer dias como hoje, que ela vai cair 20% e você vai entender vai entender o seu emocional em relação àquilo, como que você lida com aquilo. Aí você fala, não, R$100 eu passei bem, então aumenta para 200. E aí vê como você se sente com 200 e vai devagar. Ah, Joyce, mas eu vou de 100 em 100? Se é assim que você vai aprender, vai de 100 em 100, meu amigo. Não tem problema. Você não começa a dirigir com Fórmula 1. Você pega um carrinho, manual, basiquinho. Então, assim, vai aos poucos, né? Vai tentando, vai tateando o mercado aos poucos, mas não se bloqueia. Não é legal a gente colocar crenças limitantes. Ah, não, renda variável não é para mim. Ah, isso é coisa de especulador. Que é o que vendem na mídia, né? Que é o que toda hora, que só falam de day trade, todo mundo falando que ganha da noite pro dia, e não é isso. Mas é importante começar. É legal você experimentar, você vê essa oscilação, você começa a entender do negócio. Assim, eu sou mega suspeita, porque eu sou viciada, eu adoro bolsa de valores. Eu acho que eu tenho problema, porque o meu sonho de criança, pior que é verdade, gente, eu queria trabalhar no pregão ao vivo da bolsa, era meu sonho de consumo. Eu achava aquilo muito legal. Eu via nos filmes, eu achava aquilo muito da hora. Eu cheguei infelizmente, ele acabou, né? Eu não tenho mais como acessar. Já chegou no momento que já tinha acabado. Então, né? Quando eu tava para entrar, o negócio acabou. Mas hoje eu opero na bolsa e isso me dá uma satisfação imensa, né? De ter alcançado esse objetivo, ter conquistado isso, né? Alguém fez uma pergunta aqui, perdi. Então, a gente tá com 2 perguntas aí. Porque, mas isso que você falou é uma coisa muito... Eu falei isso, esse final de semana eu falei isso, que investir vicia, gente, vicia. Você reserva aquele dinheirinho e investe, e aí mês que vem você vê aquele dinheirinho que às vezes subiu, rendeu alguma coisa, você já fica, meu dinheiro tá se multiplicando, aí você quer investir mais, e cada vez você quer investir mais. O Wanderson colocou aqui que ele colocou o valor numa ação, ela subiu, porém mesmo estudando a empresa, as oscilações dependem também de manipulação de mercado. Sim, no curto prazo a gente tem oscilações que são efeitos de movimentos de mercado mesmo, movimentos de grandes fundos, movimentos de investidores no geral, falas políticas que fazem com que o mercado chacoalhe bastante. Mas aí está o ponto. Por exemplo, eu vou dar exemplo de uma empresa que eu invisto, não é a recomendação, mas a Redditor.
A Redditor, ela abriu a IPO ainda há pouco, né? Há poucos meses, um mês e pouco, foi a abertura das ações da Redditor. E hoje de manhã, no pregão, logo no início do dia, a ação estava caindo 7%. Aí você fala, vamos lá. O que aconteceu hoje foi uma fala pontual do Bolsonaro sobre as empresas estatais, com impacto estatal. Por que a Redditor, que é um hospital, né, uma rede hospitalar, por que ela sofreu um impacto tão grande? Quando eu olho para a minha estratégia, eu vejo que não faz sentido. Eu estudei a empresa, eu entendi o forecast dela, qual que é o objetivo que ela tem a alcançar, quais são as metas, o que ela está fazendo, no que ela está investindo. Esse movimento pontual de hoje não desconfigurou o negócio. Então, o que eu vejo com a queda de hoje? Seguindo a minha estratégia. Seguindo a minha estratégia, a oportunidade de comprar ela, que é uma empresa que eu gosto, com um valor menor e conseguir aumentar a minha posição dentro daquela empresa, já que havia espaço dentro da minha estratégia. Então, essas oscilações que tem no curto prazo, elas são ruídos. Quando eu olho dentro da minha estratégia, eu não quero vender essa empresa no ano que vem. Eu quero estar com essa empresa na minha carteira pelos próximos 5 anos. Então, essa oscilação que teve agora, essa movimentação gerada por especulação de mercado, entre outras coisas, não desconfigurou a minha tese de investimento nela. Então, como não desconfigurou, eu tinha 2 opções. Ou eu ia observar, ou eu ia aportar mais. Então, aí seguindo a minha estratégia, eu tomei uma decisão e segui a minha decisão, ou X ou Y. Mas ela não desconfigurou a minha tese. Então, por isso que é importante você estudar as empresas. É muito importante que você estude e tenha uma tese de investimento, com certeza. Eu não consigo construir isso. Você vai seguir uma casa de análise, você vai ter um assessor, um profissional que vai te orientar nisso. Mas se você já está autossuficiente, você constrói a sua tese e segue nela. Aí eu sigo o que a Janaína falou hoje no story dela. Se você não tem estômago, não olha para o home broker. Não olha para nada. Não olha para as oscilações de curto prazo. Né? Porque o mercado brasileiro é muito sensível. Extremamente. O mercado brasileiro é muito sensível. Então, as oscilações da empresa que você está de olho, que é a empresa que você tem, as oscilações dela vão vir do seu estudo. Assim, você vai estudar isso porque a maioria das oscilações vai ser de acordo com a administração da empresa, com as metas da empresa, de como ela está lidando com o seu dinheiro, de como que ela está lidando com o seu financeiro, com a sua administração. A maioria das oscilações da empresa é por causa disso. Só que algumas oscilações ocorrem com menos frequência, né? Mas às vezes maiores impactos, que nem a de hoje, por exemplo. Às vezes elas acontecem menos, mas às vezes a proporção é maior, então elas chamam mais atenção. Aí é por causa do falatório, né? Um falou uma coisa aqui, aí bombou em tudo. Por exemplo, o que foi falado foi da Petrobras, em primeiro lugar. O que foi feito, na verdade. O que foi feito, o que foi alterado foi a Petrobras. Aí surgiu a fala de que ia mexer nas elétricas também. Sim. E aí nem falou nada de mexer em banco, e aí, por exemplo, o Banco do Brasil hoje caiu pra caramba também. Sim, caiu muito. Então, só por ser uma estatal, ela nem tá ali na linha da conversa, vamos dizer assim, né? O Banco do Brasil, por exemplo, nem tá na linha da conversa. Ele falou de mexer na Petrobras, falou de elétrica, mas ela sentiu como muitas outras empresas do mercado sentiram, assim. E nós tivemos outra pergunta aqui. Então, sou cadastrada na XP Investimentos, eu acho que é uma empresa boa para se trabalhar. Vocês acham que é uma empresa boa? Você fala XP para a parte de investimentos, né? A XP, ela já tem um grupo bem grande, né? A XP, a Clear e a Rico é tudo da XP. A Clear e a Rico são da XP. A XP depende do que você quer. Deixa eu falar outra coisa também, porque eu quero mesmo pegar um dinheiro e investir, mas estou com medo da incerteza. A XP é um grupo enorme, é a maior do Brasil, está lutando aí para ser a corretora, né? Só que aí depende da sua estratégia, porque a XP ela tem algumas, como ela oferece assessores, ela tem algumas taxas ainda. Então, muitos bancos e muitas corretoras do Brasil hoje, elas já oferecem corretagem zero, mas a XP, ela ainda está cobrando taxa. Mas aí,
Em contrapartida, a Clear e a Rico, que são dela também, se você confia no grupo, né? Se você confia na empresa, acha ela segura. Realmente, hoje ela é vista como uma das mais seguras. Ela tem a Clear e a Rico que não cobra taxa. A Rico, ela é muito boa. Ela é bem simples de mexer, ela tem não tem uma... Assim, não é um home broker que cai muito, ele é bem legal de mexer, bem fácil, bem intuitivo. Então, aí depende da sua estratégia. A XP hoje ela está cobrando taxa porque ela te fornece assessores. Então, se você acha que você precisa de assessores, se você vai se sentir mais seguro conversando com os assessores da XP, então talvez valha a pena você pagar as taxas. Agora, se você não quer pagar taxa, se você quer estudar por conta própria, ou se você quer pegar uma consultoria com alguém de fora, aí eu vou pegar uma consultoria com alguém de fora, ou eu vou estudar, vou entender melhor o mercado, então talvez a Rico seja uma opção melhor. Porque aí as taxas vão estar zeradas para você investir aí praticamente o que você quiser. Um dos itens que a gente vai falar é exatamente dessa questão dos custos, né? Então, a XP, sim, é a maior corretora do país, tem um grupo muito estável, como a Jaqueline falou, a Janaína falou, tem a Rico, a Clear, que são excelentes opções. A Clear melhorou muito, ela teve uma reformulação recente do home broker dela. Eu gosto muito do home broker da Clear. Tem a questão, eu gosto de gráfico, eu misturo um pouco das duas análises. Eu faço análise gráfica e análise fundamentalista quando eu desenho as minhas estratégias. Então eu gosto muito da parte gráfica da Clear, mas ela é limitada a ações, fundos imobiliários e tesouro direto só. Já na Rico você tem outras opções de investimento. Um leque maior. Você tem um leque maior de ativos para poder investir. Mas se você está começando, é legal fugir das taxas. Porque senão você, por exemplo, se eu não me engano, a taxa na XP acho que está R$ 4,90. Para fundo imobiliário está zerado, mas para ações está na casa, aí, se eu não me engano, de R$ 4,90 a ordem. Aí pensa, você vai comprar uma ação de Itaú. Hoje estava R$ 9,80. Você vai pagar R$ 4,90 de taxa de corretagem? Não faz sentido. Né? Então, assim, para quem está começando, para esse momento de tatear, pagar taxas vai comer muito da sua rentabilidade. Então, aí é uma questão de realmente analisar se não vai te penalizar demais. Mas a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre essa questão dos custos. Então, só retomando, então a gente falou do autoconhecimento, né, dessa questão do perfil de investidor, que é legal você entender, conhecer, mas não se limitar. Porque como a gente falou no começo, a gente muda, né? Conforme a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai evoluindo nesse perfil de investidor também. E aí, a gente chega no quinto passo, que é a questão de conhecer as aplicações que você vai entrar. Né, conhecer os investimentos, conhecer as características e as regras de cada um. Então, a gente falou da renda fixa, a questão da segurança, de importante de conhecer quais são as garantias, qual é o emissor, conhecer esse emissor, conhecer se ele está bem saudável, a liquidez, falamos da rentabilidade, e aí, então, quando a gente chega na renda variável, é conhecer a dinâmica das ações, saber que tem que ser um valor que você não vai contar, que a ação é longo prazo, que não é para você ficar pensando em rodar a carteira o tempo inteiro, é construir estabilidade, olhar fundos imobiliários, que é uma paixão do brasileiro, é a parte de imóveis, né? Então, fundos imobiliários é uma alternativa espetacular para o investidor, para conhecer, para entender que é uma coisa um pouco mais palpável. Às vezes a ação, apesar de ser uma empresa que muitas vezes está no nosso dia a dia, o fundo imobiliário é mais palpável, né? É algo mais... eu acho que é mais próximo do investidor brasileiro, né? Que a tem gente que gosta da ideia. Tem gente que gosta da ideia de saber, tipo assim, é porque o fundo imobiliário nada mais é que você receber um aluguel, né? Tem gente que gosta da ideia de saber que está recebendo um aluguel, de que faz parte de um grupo que é dono de vários imóveis, né? Porque não é só um. Quando você compra um fundo imobiliário, você se torna dono de vários imóveis. Aí tem que ver o que aquele fundo rege, né? O que aquele fundo tem. Por exemplo, vários shoppings, por exemplo. Você pode ser dono de vários shoppings e você vai receber mensalmente o aluguel daqueles shoppings. Então, às vezes, algumas pessoas entendem melhor isso do que comprar uma ação, ser sócio, né, de uma empresa. Algumas não pagam dividendos, né? Então... fica essa coisa que às vezes as pessoas se perdem mais nas ações. Eu queria receber dividendo, mas eu não sei qual paga dividendo, como que paga dividendo. A empresa pode pagar do jeito que ela quiser, ela pode pagar mensalmente, pode pagar trimestralmente, semestralmente ou anualmente. Então tem gente que às vezes se perde nessa parte do pagamento de dividendos, a frequência, o valor.
e se paga, né? Porque tem umas que não pagam. Se você for investir numa empresa que ela está em processo de crescimento, se ela é uma empresa focada no crescimento, ela vai te pagar o mínimo de dividendos. E às vezes você tem que estudar a empresa para ter noção disso e principalmente ter noção da estratégia. Por que você vai investir então numa empresa que não te paga dividendos? Mas você tem que parar para analisar que ela não está te pagando dividendos porque ela está investindo nela mesma. Ou seja, a sua ação que você comprou por R$10 hoje, se essa empresa começar a trabalhar para ela, começar a crescer, a sua ação daqui 5 anos pode valer R$20. Uma ação que você comprou por 10 pode valer 20. Então, tudo você tem que saber da sua estratégia também. Tem que avaliar o que você quer nesse momento. Você quer começar a receber dividendos? Você quer investir em empresas que estão crescendo para daqui 5, 10 anos você ter um retorno muito grande nesse crescimento, né? Você vai crescer junto com a empresa porque você vai se tornar dono. Então, vários pontos que a gente vai explicando, né, para as pessoas. Mais uma perguntinha. Esse dia você falou que seria o momento de comprar a Oi, mas então, a Oi é uma empresa muito complicada, assim, de falar, porque teve muito isso. Ai, compra a Oi, ai, vende a Oi, ai, compra a Oi, ai, vende a Oi. De repente ela deu um picozinho lá um tempo atrás, aí depois caiu de novo. Então, você tem que pensar muito nisso. Eu sou uma pessoa que não gosto de investir em empresas com sérios problemas, com recuperação judicial, com problema de balanço, que nem um monte de gente investindo na RBR, até antes dela dar esses picos aí, por exemplo. Eu falei, eu não quero nada com essa empresa. Ela tem problema no balanço, ela tem vários problemas administrativos. Eu não gosto, eu não quero. Então, é por isso que você tem que saber olhar a empresa, né? E assim, eu tento alinhar com os meus valores, né? Eu não gosto de enrosco, eu não gosto de dívida, não gosto de empresa enrolada. Então eu fujo desses enroscos. Ah, na Bolsa Brasileira é difícil. Pesquisa que tem. São mais de 400 opções de empresas. Tem empresas boas que não vão te dar dor de cabeça, como Oi. A questão de Oi e IRB são empresas de moda, né? É a modinha, é o cara que... Aí tem a questão da manipulação. O cara joga isso vai em fórum e começa a se falar e abre o falatório. Então, assim, tenta alinhar com os seus valores, tenta alinhar com os seus objetivos. Quando a gente fala de estuda a ação, estuda a empresa, vê se a empresa faz coisas que... por exemplo, eu não invisto em Vale. É uma empresa ótima. Olhando como investidor, é uma empresa ótima, tem um futuro maravilhoso, está extraindo, tem potencial, o minério de ferro está explodindo, ela vai horrores. Sim, mas para os meus valores eu não aceito. Com o que eu acredito como a minha filosofia de vida, eu não estou alinhada com a missão da empresa, eu não estou alinhada com os objetivos da empresa. Eu não gosto da forma que ela lida com os rejeitos, eu não gosto da forma que ela lida com os problemas que ela tem, eu não comungo dessa gestão, e como a gente tem que ter visão de sócio, eu não quero me associar a essa empresa. Então, assim, essa é a minha forma de definir as minhas estratégias. Eu procuro alinhar as empresas, os objetivos, o que ela faz, com o que eu tenho para mim como valores e princípios de vida. Então, tem algumas empresas que elas são espetaculares, mas na minha carteira não entra, né? Então, por isso que a gente fala, é importante você ter o autoconhecimento e é importante você estudar os investimentos que você escolhe colocar. Com quem que você quer se associar? Se você tem uma visão de longo prazo, você está sendo sócio, você é parte daquele negócio. Então, a minha forma de alinhar os meus objetivos, é a forma que eu alinho a minha carteira, eu priorizo também a questão dos meus valores em relação a que eu coloco dentro da minha carteira. Então, Oi não entra dentro da minha carteira, por exemplo. Não é uma empresa que eu gostaria. Fujo desse tipo de enrosco. E não cai nesse efeito manada. Não cai nesse efeito manada, esse efeito de redes sociais, esse burburinho de redes sociais. Tenta fugir um pouco disso e analisa a empresa. Se você analisou a empresa e acha que ela vai se dar bem com esse negócio de fibra ótica, que ela vai investir e que para você é o futuro e está tudo bem, segue a vida. Só que seja uma escolha consciente sua e não falatório de dica de amigo, que normalmente é uma furada para quem está começando, é seguir diquinha. Meu amigo, amassa o barro, vai estudar e siga nos seus princípios. Foge de diquinha.
sabe o que você quer e cuidado com o que você escuta muito na mídia. Um amigo meu veio falar, eu comecei a participar de fórum, e porque às vezes, que nem se falou do efeito manada, às vezes pode ser só alguém que... Porque existem muitas ações que tem gente que às vezes está preso, falam que estão presos, né, há muito tempo e querem sair, e aí eles querem que o preço suba, então acontece muito isso. Falatórios, especulações, para ver se o preço da ação sobe, porque tem gente querendo sair. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Então, você tem que saber o que você quer. E se você quer uma empresa a longo prazo, se você quer uma empresa a curto prazo, se os valores da empresa, se ela paga dividendo, se ela não paga, como é que está o caixa dela, como é que está a dívida dela, se a empresa está devendo muito, essa empresa está com recuperação judicial, essa empresa tá saindo uma notícia que teve fraude no balanço, teve fraude na auditoria, teve N coisas. Então, você tem que avaliar o que você quer, para quanto tempo você quer, e se está de acordo com os seus valores, né? E não ir pela cabeça dos outros, não vai pela dica do amiguinho que viu num fórum. Quente, né? Não vamos na gente que eu vi num fórum para comprar essa. Vamos comprar. E nessa de vamos comprar ou vamos vender, alguém vai ganhar dinheiro. Você pode ter certeza que alguém vai ganhar dinheiro com isso. Mas a chance de ser a gente pequenininho que tá chegando depois, sem conhecimento, é muito, muito grande de não ser a gente que vai ganhar dinheiro com isso. É a gente que vai acabar levando o fumo. Porque sempre que alguém ganha muito dinheiro, é porque alguém tá perdendo. O dinheiro não desaparece. O segredo do mercado. O segredo do mercado, gente. Se você tá comprando é porque tem alguém vendendo. Se você tá vendendo é porque tem alguém comprando. Então, se você tá vendendo no lucro é porque tem alguém comprando achando que a empresa vai crescer. Então, é uma troca. A bolsa de valores é uma troca. Eu tenho uma ação que eu quero vender e você quer comprar a minha ação. Nada mais é do que uma troca. Sim, e isso é muito importante, porque só tem mercado se tiver troca. Só tem mercado se tiver estratégias diferentes. Para mim, vale não rola. Para mim, hoje, uma empresa X, hoje eu vendi... porque desconfigurou da minha estratégia, mas para a estratégia da pessoa, deu match. Ele entrou na estratégia da pessoa. Então, é importante que tenha alguém querendo comprar e alguém querendo vender, senão não tem mercado. Né? E não é só, é cassino, sempre para alguém ganhar, alguém que tem que perder. São trocas. É importante ter em mente que são trocas. E precisa ter essas trocas e esses pensamentos divergentes para que exista o mercado. Né? Aí, seguindo aqui um pouco mais nos nossos passos, comece aos poucos. Como a gente falou, comece com pouco, mas comece, põe um pezinho na água e mantenha consistência nisso. Pague-se primeiro, administre um valor, defina um valor. Eu vou colocar R$50 todo mês. Legal, mantenha a consistência desses R$50. Mas é pouco. Começa, porque aí você coloca a roda dos juros para funcionar a seu favor, você coloca o tempo para funcionar a seu favor, e aí a gente vai para o chavão, você coloca o dinheiro para trabalhar, né? Você coloca esse dinheiro para trabalhar. Meu filho, ele tem 9 anos, vai fazer 10. Aí esse ano nós conversamos com ele, a gente está nesse movimento de bolsa já há muito tempo, e ele é muito integrado com a gente nisso. E aí esse ano nós conversamos com ele, falou, filha, você quer... Ele já investiu em títulos do Tesouro, tá? Eu falei, e aí? Você quer abrir a sua carteira de investimento? Ele falou, quero. Ele escolheu as açõezinhas dele lá. Pior que são tudo ações que eu não tenho. Da carteira que ele escolheu, só tem uma. Todas são ações diferentes das minhas. Porque a gente colocou, porque eu falei para ele, eu falei, Miguel, escolha ações que você tem relação com ela, que você interage, porque você precisa conhecer. Porque não é isso que a gente está falando, mas eu não espero que meu filho pegue um balanço para ler um balanço, né? Então, ele tem 9 anos. Então, a forma de conhecer o negócio para ele é se relacionar com a empresa. Então, ele escolheu empresas que estão no dia a dia dele. Ele escolheu Netflix, ele escolheu Google, ele escolheu o que ele conhece. E ok, e a gente pegamos a reserva, ele já tinha um valor, eu falei, então para fazer a primeira tiragem da sua carteira, você precisa de X. Então nós pegamos esse valor que estava investido para ele na renda fixa, direcionamos para a carteira dele de ações, e agora os aportes dele regular é R$30 por mês. Mas é só isso? Sim, ele tem uma mesada de 50, R$10 é para renda, é para o dinheiro do bolso dele, a gente chama de dinheiro da carteira, que é o que ele usa para o dia a dia. Ele tem R$10 que é para o sonho do final do ano, que é o presente que ele vai comprar no final do ano. E R$30 é o que ele vai ter para investir em ações, né? É pouco? Sim, mas eu quero que ele aprenda essa mecânica, eu quero que ele aprenda essa dinâmica e comece a
colocar o pezinho na água, né? Se familiarizar com isso. Então, assim, pouco, mas ele está começando. O importante é ele começar, que nem a pessoa pode pensar, não, mas ele é criança, ele pode começar com pouco, eu já sou adulto, vou começar com pouco. Mas pensa só, se você está adulto, você já está ali, já no, sei lá, vamos supor, nos seus 30 anos, você está lá nos seus 30 anos, e aí eu vou começar com R$30? Mas você prefere começar com R$30 ou ficar no nada? Exato. Você vai começar com R$30, você vai começar com R$50, ou você não vai começar? Lá na frente, se você não fizer nada agora, aí eu não vou começar com R$30. Aí lá na frente você vai ter o quê? Nada, porque você não começou com R$30. Agora lá na frente, se você começar com R$30, você vai ver esse dinheiro rendendo, você vai ver esse dinheiro se multiplicando, e talvez mais pra frente você possa ter uma renda maior, você não sabe do dia de amanhã. Então daqui a pouco, talvez você tenha uma renda maior, você aumente esses 30 para 50, daí a pouco você aumenta para 100. Se você escolher, por exemplo, fundos imobiliários, eles vão te dar vão te dar dividendos, vão te dar rendimentos. Esses rendimentos você pode reaplicar e comprar mais. E isso vai se multiplicando e isso vai aumentando. Então, o segredo dos investimentos é sempre a multiplicação. Você tem X hoje, mas amanhã você vai ter 2 vezes esse X. Vai ter 3 vezes esse X. Vai sempre aumentar. Então, lá na frente, quando era para você não ter nada, porque você não quis começar com R$30. Você não quis começar com R$50. Então, você não tem nada. Agora, se você começar, você vai começar a entender melhor as coisas, você vai arrumar formas de aumentar a sua renda e lá na frente você vai ver a mágica dos juros compostos, deixando o seu eu do futuro mais feliz. Exatamente. Aí chegamos na parte da atenção aos custos, que foi o que a gente falou, né? A importância de você tentar minimizar, principalmente quando você está nesse começo, tentar fugir dessas taxas, desses custos pequenininhos, que parece, é só R$1, é 50 centavos, é R$10, mas esses pequenos valores vão consumindo a sua rentabilidade. Então, se você puder optar por opções que não tenham esses custos envolvidos, te ajuda muito a fazer essa roda, essa bola de neve rodar melhor, mais rápido e com potencial maior. Então, para isso, a gente tem aí, hoje, ainda bem que nós temos opções dos bancos digitais, que tem a questão de TED gratuito, porque, você vai investir R$30 por mês, você paga 10 de TED para poder mandar o dinheiro para a corretora, né? Então, fica complicado. Então é importante que você busque, e assim, para a corretora não tem Pix ainda, deve entrar a questão de você poder fazer Pix para corretoras no segundo semestre, ou só em 2022, mas então por enquanto é TED. Então para isso é importante que você busque instituições que não te cobram esse tipo de serviço e as próprias corretoras que tenham taxa zero. Aí a gente tem o Banco Inter, tem taxa zero para ações e fundos imobiliários, a Rico e a Clear também, tem a Toro, tem a Toro não investi, mas ela tem também. Tem uma lista de corretoras. Você já publicou no seu perfil, eu tenho uma lista no meu perfil também com essas informações, então é só pesquisar, gente. E assim, deu dúvida na empresa? Busca na CVM, busca informações se você tiver dúvida. Se não, vai no Mamão com Açúcar, pega o Grupo XP, que tem opção para todos os gostos lá, né? Tem a Rico, tem a Clear, tem a própria XP. Então, são opções para você conseguir diminuir esse item custo. E aí, chegamos no nosso último pedacinho, nosso último passo, que é monitore, né? Então, você iniciou esse processo de investimento, seja em renda fixa, ou em renda variável, ou nos dois, montando uma carteira mais diversificada, é legal que você sempre revisite para poder fazer o alinhamento que a gente conversou, de ver se essa tese, se essa carteira de investimentos, ela ainda está adequada com os seus sonhos, com os seus objetivos, com os seus desejos. Então, não delargue também, né? Não entregue, eu ponho lá o dinheiro e esqueço. Tipo, nunca mais esqueço. Eu acho que eu tinha uma ação. Né? Eles falam muito com a renda fixa, né? Dezembro, lá esquece. Pra esquecer que não é pra você ficar mexendo. Mas também não é pra você esquecer e nunca mais olhar. Por exemplo, se você tem uma ação de longo prazo, você confia, você já estudou aquela empresa, você confia nos fundamentos daquela empresa e ela é para longo prazo, você não vai mexer nela, dá uma olhadinha nela uma vez por mês, vê como é que ela tá, faz os acompanhamentos. Não esquece dela lá e nunca mais olha. Acompanha. A renda fixa também, por mais que seja
algo fixo, que você sabe quanto que vai render, o quanto que tem lá, mas dá uma olhadinha de vez em quando, sempre venha reavaliando as suas metas, a sua vida hoje. Hoje você pode ser solteiro, aí você tem umas metas, amanhã você pode estar namorando, pode ter outras metas, aí você pode começar com planos de casar, com planos de ter filho, e aí metas e metas que vão alterando, umas que vão sendo esquecidas, umas que vão sendo realizadas, então você vai adquirir novas metas também. Então, tá sempre reavaliando isso e tá sempre de olho nos seus investimentos e se eles ainda estão alinhados com quem você é. Quem você é hoje, quem você vai ser amanhã, se tudo isso está alinhado com você. Quer falar mais alguma coisa, Jéssica? Não, é isso. E assim, busque apoio, né? Nós não podemos indicar ação, nós não somos certificadas para isso, né? Eu não sou certificada para isso. Eu também não. Mas assim, tem casas de análises. Eu não sei que ação que eu vou comprar. Busque uma casa de análise, siga uma casa de análise que hoje tem custos super acessíveis também. Estude, construa sua tese, comece com pouco. Então, assim, siga esses passos que a gente destacou hoje, né? Então, tenha vamos repassar, então, tenha o controle das suas finanças, alinhe suas metas e seus prazos, dê importância e crie a sua reserva de emergência, estruture ela, não abandone a sua reserva de emergência, não coloque ela em risco, se conheça, defina, tenha o seu autoconhecimento, defina o seu perfil de investidor, conheça as aplicações do que você vai colocar o seu dinheiro. Então, entenda, estude um pouquinho antes de colocar, até mesmo no Tesouro Direto, estuda um pouquinho, porque cada ativo, cada um dos tesouros tem vários tipos lá, cada um tem a sua característica, a sua forma específica de remunerar. Tem oportunidades maravilhosas na renda fixa também, com ganhos muito bons, além do que está ali em tela. Então, estuda um pouquinho, tem coisa muito legal nessa área. Comece, não deixa para amanhã. Vamos tirar essa questão da procrastinação do caminho, né? Então, dê o primeiro passo, porque a gente só chega no topo subindo o primeiro degrau da escada. Tem que começar. Tem que Vamos começar. parar de adiar. Exatamente. Minimize os custos, né? Tente minimizar para que a sua rentabilidade não seja corroída pelos impostos, nem pelas taxas, porque se você fica girando demais carteira, você tem a questão dos impostos, e essa é a certeza que a gente tem na vida, de que vamos pagar impostos. Vamos pagar muitos impostos aqui quando fala no Brasil. Exatamente. E não delargue. Faça o monitoramento da sua carteira. Não é para ficar girando, mas também não abandone ela. Né? Porque você muda, então as suas teses de investimento também mudam. Então, eu acho que é isso. Dúvidas, se alguém tiver mais alguma dúvida. Eu agradeço a oportunidade pra caramba, Janaína. Eu agradeço muito você, foi muito legal, muito conhecimento, a gente teve bastante interação, bastante pergunta, que acabou delongando aí, mas foi muito bom. Eu tenho que agradecer muito todo mundo que assistiu, todo mundo que comentou, que perguntou. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada, Joyce. E qualquer coisa, entre em contato com a gente também. Se vocês precisarem de alguém para pegar na mãozinha de vocês, se vocês quiserem ajuda com alguma coisa, manda uma mensagem aí pra gente que a gente conversa e a gente te ajuda. Será um grande prazer, gente. Obrigada, boa noite a todos. E é isso. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau.